A mensagem que quero compartilhar com os irmãos encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Marcos 14, verso de número 9. Por favor, abram suas Bíblias nesse texto. Nós vamos tratar não só desse verso, mas também de todo o seu contexto. Marcos, capítulo 14, verso de número 9. Diz o texto sagrado: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Queridos, esse texto nos fala de um ato que uma mulher teve para com Jesus. Vocês conhecem a história, vocês sabem muito bem o que foi feito, qual o contexto desta mensagem. Fala de uma mulher que vai ter com Jesus. E faz isso. Um ato para a eternidade. E Jesus diz: olha, até que eu volte, esse ato vai estar registrado como memória sua, para a sua memória. Vocês já notaram que nós temos a boa mania de registrar por escrito a nossa história. Desde que a escrita foi inventada, os homens registram a sua história, não guardam só na cabeça, mas fazem questão de retratar aquilo que foi importante, as pessoas que estiveram naquele momento, aquilo que foi relevante para a aldeia ou para a nação. Dessa forma, através do registro histórico, mitos foram criados, heróis foram alçados aos panteões da glória, tudo por obra dos historiadores. E aqui há um registro feito por um homem, no caso aqui o evangelista Marcos, que também, querendo registrar a história, escolhe esta em específico para colocar no seu evangelho. Ele não está sozinho. Mateus também faz esse registro. O evangelista João conta uma outra história semelhante, mas que aparentemente não é a mesma. Se vocês olharem em João capítulo 12, vai falar de uma ceia que teve na casa de Lázaro, e que Maria também fez algo semelhante. Mas entre semelhanças e dissemelhanças, o que nos importa é este texto. O registro histórico que ficou gravado para a eternidade, feito por uma mulher que sequer seu nome é mencionado. Uma ilustre anônima. Mas ela fez algo digno de ser registrado, digno de ser notificado, digno de ser lembrado por Jesus. É disso que eu quero falar com vocês nessa noite, meus irmãos. Destes atos que nós fazemos ou deveríamos fazer, que poderiam ficar registrados para a eternidade. Quando nós olhamos o texto, nós vemos que 3 grupos de pessoas, ou 3 personagens aqui, estão envolvidos. E eu quero que vocês possam olhar comigo esta narrativa histórica, primeiro do ponto de vista de quem cometeu o ato. Então, olhando para a pessoa que cometeu o ato,
Quem é essa mulher? Não sabemos. Não temos a menor ideia de quem ela seja. Alguns historiadores fazem questão de afirmar, dizendo, não, é a mesma que está lá em João, é Maria, é a irmã de Marta, é a irmã de Lázaro também, foi ela. Mas as histórias não batem, são feitas em dias diferentes, em lugares diferentes. Alguns até querem dizer que Lázaro era o leproso. Às vezes é forçar o texto, porque o texto não diz isso. O fato é que esta mulher, ela quebra alguns paradigmas. Ela toma algumas liberdades que aparentemente o texto não lhe dá, ou não deveriam ser dados. Vamos pensar aqui um minuto, por que essa mulher fez isso? Já que não sabemos quem ela é, mas sabemos o que ela fez, por que ela fez isso? O que Jesus fez de tão especial na vida dela, que a motivou a fazer isso? Seria ela a expressão de um dever? Aquela mulher tinha um dever para Cristo, então ela foi lá e fez isso. É minha obrigação, eu me comprometi com o Senhor, eu prometi, eu fiz promessas, então agora eu vou cumprir as minhas promessas. Será? Será que é uma promessa? Não parece ser uma promessa. O que será que ela fez? Ela não era encarregada de perfumar Jesus. Quando havia ceia na casa de alguém, alguém ficava com uma bacia para que as pessoas pudessem lavar as mãos, dar uma ajeitada no rosto para quem estava vindo de fora. Isso era comum. Mas não é o caso dessa mulher. Ela não é a responsável por isso, ela não é a encarregada de perfumar Jesus. Não havia essa obrigação quando se recebia alguém em sua casa. O que essa mulher fez? Será que era para aparecer? Olha, eu vou fazer isso para Jesus porque eu quero que as pessoas vejam o que eu estou fazendo. Seria essa a motivação da mulher? Se foi um tremendo tiro no pé, como a gente costuma dizer. Porque ao invés de atrair para si algo bom, as pessoas só julgaram a vida dela, a atitude dela. Não falaram da sua coragem, nem falaram da sua ousadia, nem disseram que ela foi um ícone do seu tempo. Criticaram severamente pelo que tinha feito. Então, meus irmãos, eu creio que não foi para aparecer. Ela não fez isso para aparecer. Quando eu olho para esse texto bíblico e vejo o que aconteceu, eu só posso imaginar que ela fez isso porque ela tinha um profundo senso de gratidão a Deus. Um profundo senso de gratidão a Jesus Cristo pelo que Ele fez na sua vida. Talvez Jesus tivesse perdoado, fosse uma destas que Jesus encontrou no meio do caminho e disse, mulher, vai e não peques mais. Não sabemos. Talvez ela tenha curado o Simão, que era talvez um parente dela, o leproso, ex-leproso, então ela chegou e disse, não, eu vou fazer essa honraria para Jesus. Não sei, o texto não diz. Mas ao que tudo indica, meus irmãos, essa mulher tinha realmente um senso profundo de gratidão a Deus. Profundo o suficiente para expor a sua vida, para expor o seu ato, para expor o que ela estava fazendo naquele momento, para expor-se às críticas das outras pessoas. Ela fez um ato motivada, do meu ponto de vista, pelo que vejo nesse texto, somente por gratidão. Um coração grato, rendido aos pés de Jesus, literalmente.
Ela vem e unge a cabeça de Jesus com esse perfume, com esse nardo puro, cheia de gratidão. Cheia de gratidão. Quando eu olho para esse texto, meus irmãos, eu fico extremamente constrangido. E fico a perguntar a mim mesmo: será que eu sou grato ao Senhor de maneira suficiente a fazer um ato desse? De me expor diante das pessoas? De romper em algum lugar e dizer: olha, eu vim aqui para adorar a Jesus, eu vim aqui para honrar o seu nome, eu vim aqui porque estou grato pelo que Ele fez por minha vida? Aquela mulher não pediu autorização para ninguém. Ela apenas entrou na casa. Aquela mulher não teve a mínima dificuldade em pegar o que ela tinha de mais precioso para oferecer a Jesus. E eu fico pensando, o que é que eu tenho de mais precioso para colocar aos pés de Jesus? Algo digno que seja para ser registrado nos anais da eternidade. Nós sabemos, existe o livro da vida. Sim, sabem que no céu tem 2 livros. O livro da vida, onde o nosso nome deve estar escrito, senão nós não vamos entrar. E tem um outro livro das obras, que também serão abertos. Leiam o livro de Apocalipse. Lá está registrado claramente, e foram abertos os livros, e também o livro da vida. Meu nome está escrito no livro da vida, amém? Por isso, creio que o seu nome também está escrito no livro da vida, amém? Por isso. Mas e no livro das obras? O que é que eu e você temos feito que seja digno de ser ali registrado? Frequentei os bancos da igreja por 35 anos. Me aposentei na igreja. Será que isso é digno? Meus irmãos, eu não tenho resposta. Se vocês me perguntarem qual é esse ato digno, não sei. Não há como quebrar um vaso novo agora e perfumar Jesus. Ela já fez isso. Tem que ser algo novo, inédito, pessoal, intransferível. É você que tem que fazer, sou eu que tenho que fazer. Que espécie de gratidão nós temos a Jesus pelo que Ele fez por nós. Ele nos perdoou, Ele nos resgatou, Ele nos chamou para fazer parte da sua família, Ele nos deu tudo. Eu fico constrangido quando leio esse texto. E fico pensando que, será que o que eu estou fazendo é suficiente? É algo que merece ser registrado? Ou é algo que, como diz o próprio Jesus Cristo em Lucas, capítulo 17, verso 10, Ele mesmo diz: assim também vós, depois de haver desfeito tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer? Eu me pergunto isso. Será que o meu senso de gratidão a Deus, de trabalho para Deus, de entrega para Deus da minha vida, se resume a isto? A somente obedecer? A não fazer algo a mais para Deus? Olhando para as pessoas agora que assistiram o ato, é o nosso segundo tópico. Quem estava presente teve um sentimento só. Diz o verso 4: indignaram-se alguns entre si diziam: por que esse desperdício de bálsamo? O sentimento que tomou conta de alguns corações ali
Foi a indignação. Tomaram para si como uma ofensa. Um ato que aquela mulher fez de amor, de entrega, de gratidão, colocou-se no altar de Deus, ali a sua vida. Algumas pessoas olharam para isso e disseram: isso é uma ofensa a nós, não a Cristo. Por que eles estariam indignados? Por que o coração deles foi tomado desse sentimento tão ruim? Por que aquela mulher não deveria ter feito aquilo? Eu não sei se vocês perceberam, mas essa mulher não é pecadora. João diz que a mulher que fez aquilo, que Maria, era pecadora. Mas Marcos e Mateus não dizem. Não falam em pecado. Olhem lá no contexto, do verso 3 até o verso de número 9, e vocês não vão encontrar que aquela mulher fez isso porque era pecadora. Por que eles ficaram indignados se aquela não era uma mulher pecadora? Quem sabe porque ela não pediu autorização? Quem sabe porque ela entrou na festa sem ser anunciada? Por que eles ficaram indignados? Por que a condenaram? Sabem por quê? Porque aos olhos daqueles homens, Jesus não valia tanto. O quê? Esse vaso de alabastro? Alabastro é uma pedra. E era parecido com esse vaso que está aqui. Ó. Boca comprida, corpo comprido, quebrou-se ali como se fosse uma ampola. E aquele cheiro tomou conta da casa, porque era um nardo preciosíssimo. Fazendo os cálculos, meus irmãos, era um perfume que valia 1 ano de salário. É muito dinheiro. Meu Deus, que desperdício! Jesus não vale isso. Aqueles homens se indignaram porque aos olhos deles Jesus não valia a pena. O que Jesus fez por eles não valia a pena. Porque tudo aquilo que Jesus esteve fazendo pela vida deles não valia a pena. Não valia um pequeno frasco de perfume. Ao olhar para eles, eu vejo uma ingratidão profunda. Será que Jesus não vale? Não vale o seu esforço? Não vale suas horas de oração? Não vale? Quanto vale Jesus para você? Sim, quanto vale Jesus? Aqueles homens se indignaram, se encheram de um sentimento, estavam ofendidos porque aquela mulher supervalorizou Jesus. Aos olhos dos presentes era um ato digno de reprovação e, portanto, indigno de ser registrado. Aquela mulher não deveria ter a sua história escrita. Quando vemos alguém fazendo algo para o Senhor Jesus, qual é a nossa atitude? Quando nós vemos alguém que está se dedicando ao Senhor, está entregando sua vida ao Senhor, está trabalhando com afinco, com amor para o Senhor, qual é a nossa atitude? Certa vez, os discípulos chegaram para Jesus dizendo: Senhor, olha, tem um homem que está nos seguindo, que em teu nome expele demônios, e nós o proibimos, porque ele não segue conosco. Olha, ele não faz parte do grupo, Senhor.
Olha, Senhor, ele está fazendo essas coisas, expulsando demônios, mas não é dos nossos, Senhor, não concordamos com ele, não. E Jesus disse: não proibais, pois quem não é contra vós outros, é por nós. Isso está em Lucas capítulo 4, versos 49 e 50. Jesus precisa de pessoas corajosas, que enfrentem o julgamento público, que realizem obras eternas, e de pessoas que apoiem, que ajudem, que não criem obstáculos, para que o seu nome seja honrado e propagado. Agora vamos olhar, e esse é o terceiro olhar e último, a partir de quem recebeu esse ato de amor. Então, olhando para quem recebeu o ato. O que Jesus fez com aquela mulher? A mulher chegou perto dele, com o vaso nas mãos, vaso de alabastro, e ele já sabendo todas as coisas, porque Jesus sabia. Eu fico imaginando a tristeza, a angústia de Jesus, ao olhar para as pessoas e saber o que elas estão pensando. Não é imaginar. Nós imaginamos o que as pessoas sentem, nós imaginamos o que as pessoas pensam, e às vezes agimos nessa imaginação, que geralmente é falha. Mas Jesus olhava para as pessoas e sabia exatamente o que elas estavam sentindo e pensando. Exatamente qual era a motivação do coração delas. E então Jesus vê aquela mulher vindo em sua direção, com esse vaso de alabastro nas mãos. Qual é a atitude de Jesus? Sai para lá, mulher! Não foi assim que ele disse? Show, capeta! Foi? Não. O que ele fez? Todos aqueles que vêm até ele, leiam a Bíblia, por favor, seus evangelhos, e vocês vão ver que todos aqueles que foram até Jesus foram aceitos, foram recebidos. É muito interessante. Em momento algum, Jesus enxotou alguém. Em momento algum, Jesus disse: ó, não faça isso. Ele aceitou aquilo que as pessoas queriam dar para ele. Lembram a história do leproso? Jesus tinha acabado de fazer o Sermão do Monte ali em Mateus, capítulo de número 7, finalzinho do capítulo 7. A multidão estava maravilhada, extasiada com a sua autoridade. Quando ele desce do monte, capítulo 8, vem ao encontro deles um leproso. E esse leproso então se prostra aos pés de Jesus, se lança em terra e o adorou. E pede e clama: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E diz o texto bíblico que Jesus o tocou e disse: quero ser limpo. Meus irmãos, Jesus não se afastou de absolutamente ninguém, nem do mais vil pecador, nem da pessoa mais impura, capaz de contaminar. Jesus não se desviou. Jesus aceitou a oferta de amor daquela mulher, aceitou a sua vida ali naquele momento. Isso significa que se você fizer uma oferta de amor a Deus, Ele também vai aceitar. Isso significa que se você quiser apresentar a Deus algo que talvez aos olhos dos outros não seja interessante ou valoroso, o Senhor Jesus Cristo vai aceitar. Não estamos falando aqui de dinheiro, por favor, não misturem as bolas. Não é nossa função falar de dinheiro. Estamos falando daquilo que lhe é mais caro, daquilo que você tem de mais precioso. Se você quiser colocar aos pés do Senhor, Ele vai aceitar. Jesus aceitou aquela mulher, aceitou o seu presente,
Ele a acolheu, ele a valorizou, ele julgou como uma boa ação praticada diretamente à sua pessoa. Jesus teve a capacidade de olhar para dentro daquela mulher, para o mais íntimo do recôndito do seu ser, e aceitar aquela mulher, e aceitar a sua oferta. Jesus repreendeu as pessoas que estavam na ceia. E ele fez isso de 3 formas. Verso de número 6. Em primeiro lugar, Jesus disse: olha, parem de importunar essa mulher. Disse Jesus: deixai-a. Por que a molestais? Que prazer vocês têm nisso? Em julgar a vida alheia, em julgar a oferta que alguém está fazendo. Em segundo lugar, disse que aceitassem essa oferta dirigida a ele como algo bom, algo digno, algo importante de ser registrado para sempre. Ela praticou boa ação para comigo. Era algo bom. E em terceiro lugar, ele disse: olha, vocês têm os pobres, não descuidem dos pobres, continuem cuidando dos pobres. Mas que eles entendessem que aquele momento não era dando aos pobres que estava dando a Deus. Há um Provérbios que fala isso. Em Provérbios fala isso. Quem dá aos pobres, dá a Deus. Não é isso que está sendo feito aqui. Jesus está dizendo: olha, ela está fazendo para mim. Isso é pessoal. Não se metam nisso. E a mesma história da viúva, que vai lá e deposita no gasofilácio 2 moedinhas. E Jesus diz aos seus discípulos: olha, ela deu mais do que todo mundo, porque ela deu todo o seu sustento. Meus irmãos, aquelas 2 moedinhas chegam em torno talvez de R$1. Era só o que aquela mulher tinha. Jesus valorizou. Por menor que fosse aos olhos dos outros, aos olhos de Deus, Ele não despreza. Faça o seu melhor para Deus. Faça o seu melhor para Deus. Meus amados, Jesus revela que foi um ato corajoso, motivado pelo coração daquela mulher, que praticou uma boa ação para com ele. E Jesus ainda lhes dá uma revelação especial, dizendo: olha, vocês não sabem, mas essa mulher me ungiu para a sepultura. Quando ela fez aquela oferta de amor, ela não sabia exatamente qual seria a finalidade, mas Deus sabe. Não sabia exatamente o que ia acontecer com aquilo, mas o Senhor Jesus sabia. Nada acontece por acaso. Jesus diz: olha, ela me serviu aí para ungir para a sepultura. E isso ficou registrado para a eternidade. Um ato para a eternidade. Um ato digno de ser registrado na memória do reino de Deus. Um ato anônimo, um ato simples, um ato corajoso, um ato exposto aos olhos de todos, motivado apenas por um coração grato e rendido aos pés de Jesus. Um ato desconcertante, impactante, extremamente valioso aos olhos do Senhor Jesus. Quais são os seus atos dignos de serem registrados? O que é que vai ter de registro no seu livro no último dia? Ah, Senhor, eu não pude fazer nada porque as pessoas me criticaram,
porque as pessoas não me ajudaram, porque o pastor não me incentivou, porque o pastor não... Não vai adiantar, gente. Não tem desculpa. Eu vou ter que apresentar diante de Deus as minhas obras. Eu vou ter que apresentar diante de Deus os meus atos de amor, assim como vocês. E como você tem feito isso? Qual é o seu ato digno de ser registrado para a eternidade? Esse é o nosso desafio. O desafio dessa noite, meu irmão, é que você saia daqui, porta fora, com o desejo de fazer algo digno para o seu Senhor. Digno daquele que morreu por você, daquele que perdoou os seus pecados, daquele que te salvou. Algo digno. Não sou eu que estou desafiando você. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Pai, quantas vezes nós lemos esse texto? Quantas vezes, Senhor, já ouvimos mensagens a respeito desse texto? Senhor Todo-Poderoso, hoje, nessa noite, pedimos que o Teu Santo Espírito toque as nossas almas, as nossas mentes, os nossos corações, e nos desafie, ó Senhor, a fazer algo digno de ser registrado no Teu livro. Não para a nossa honra, não para a nossa glória. As pessoas que buscam isso, Senhor, seu nome em placas, em outdoors, em memoriais, já têm sua glória. Mas que possamos sair daqui dispostos a fazer algo para Ti, somente para Ti, motivados somente pela gratidão que temos, pelo tanto que o Senhor nos ama e nos tem abençoado. Oh Pai, dá-nos um coração agradecido, dá-nos um coração rendido aos Teus pés, dá-nos, ó Senhor, a oportunidade de oferecer a Ti o que temos de mais caro, a nossa própria vida no Teu altar. Ajuda-nos, Senhor, a compreender isto e praticar isso. Atos que sejam dignos de serem registrados no Teu livro. Tem misericórdia de nós e abençoa-nos. Leva-nos em paz para os nossos lares e fortalece-nos. Dá-nos, ó Senhor, a certeza de que podemos ser melhores do que nós somos. E corações que jamais se acomodem, mas que queiram servir sempre ao Seu Senhor. Que queiram sempre fazer mais do que a sua obrigação, mais do que aquilo que foi mandado. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno, insondável, infinito de Deus Pai, que a bênção consoladora do Santo Espírito repousem sobre vós, sobre nós e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.